Chamar o Alexandre Borges ao vivo, direto do Rio de Janeiro, para a gente conversar um pouquinho sobre as manifestações de ontem. Alexandre, a Priscila Yazbek deu um quadro importante para a gente agora das consequências econômicas que nós, brasileiros comuns, enfrentamos com a crise institucional que está instalada há algum tempo. Ontem houve um capítulo muito importante com declarações antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro, que nós já reproduzimos inúmeras vezes aqui na programação da CNN Brasil. Hoje a expectativa por pronunciamento de presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro Luiz Fux, 14h. Nós estamos em uma crise institucional. Lá no fundo deste poço tem uma mola, a gente vai bater e subir de novo, ou tem pá para continuarem cavando mais um pouquinho para baixo, hein, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Rafael. Realmente é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta que todo mundo quer saber. A Bolsa, por exemplo, está em queda, pegando um pouco de carona no brilhante comentário da nossa companheira Priscila Yazbek. As coisas pesam no bolso, custam dinheiro, né? Quer dizer, o dólar poderia estar a 4,20 e está acima de 5, né? Nós estamos pagando um dólar mais caro, o que tem um efeito cascata em toda a cadeia produtiva. Por exemplo, bate-se muito nessa tecla de que os governadores seriam culpados pelo preço da gasolina por causa do ICMS, mas um dos maiores culpados é o preço do dólar, né? É um mercado, o mercado de energia é um mercado muito dolarizado e o valor do câmbio tem uma influência direta no preço dos combustíveis, até porque o percentual do ICMS não muda desde sempre, né? E a gasolina já foi barata e agora está cara. Bom, mas enfim, o que a gente está vendo foi o seguinte: ontem, para usar o termo que está se gostando de usar muito agora, ontem se cruzou o Rubicão, né? Quer dizer, ontem o presidente que vinha subindo o tom, e o Brasil ia deixando para lá, ia tratando, como diz o ex-ministro Eduardo Pazuello, como coisa de internet. Mas ontem ele disse, o chefe do Poder Executivo, ele disse com todas as letras que ele não respeitará mais decisões de ministros do STF que ele não gosta. Ele acha que as leis não se aplicam a ele. Eu falo isso aqui há dias, né? Eu uso essa expressão aqui, não é a primeira vez, que ele acha que as leis não se aplicam a ele e que ele agora acha que ele pode escolher qual decisão judicial ele vai aceitar e qual que ele não vai. Ou seja, o que ele fez foi rasgar a Constituição. Então, quando ele diz que ele joga nas 4 linhas da Constituição, ontem, na verdade, ele deu a ideia que ele só leu 4 linhas da Constituição. E a Constituição é muito grande, ele deveria ler ela inteira para poder entender que não cabe a nenhum brasileiro desrespeitar uma ordem judicial dentro de qualquer sistema republicano, desde que foi inventado lá pelo Montesquieu, o sistema de 3 poderes, enfim, você tem cada poder com uma atribuição muito clara e muito explícita, mas o judiciário é o que dá a última palavra. Então você tem 2 poderes eleitos, o legislativo e o executivo, que tem suas funções de promulgar leis e executar leis, mas quando há algum tipo de dúvida ou disputa, vai para o judiciário e o judiciário é que dá a última interpretação e encerra a discussão. Por que isso? Porque senão as discussões seriam intermináveis, né? Você não conseguiria ter uma democracia funcionando, uma democracia que fosse funcional, se você tivesse discussões eternas sobre qualquer assunto. Então se convencionou, e isso acontece em todo país desenvolvido do mundo, as discussões elas se encerram e acabam no judiciário. E o judiciário brasileiro tem inúmeras instâncias recorrenciais, você disputa na primeira instância, na segunda, na terceira, recorre e volta, recorre de novo. Então, até chegar à decisão final do judiciário, agora, por exemplo, caiu a prisão em segunda instância, então caíram todas as acusações e denúncias e condenações do ex-presidente Lula. Então, nós temos um sistema judicial bem pró-réu, que não é um sistema punitivista de forma alguma. Então, quando o presidente resolve, na frente ali dos seus apoiadores, dessa bolha, porque ele botou bastante gente na rua ontem, botou 40 mil pessoas em Copacabana, botou 50 mil em Brasília, botou 120 mil pessoas na Avenida Paulista, é bastante gente,
Para quem torce pro Flamengo, nem tanto, porque eu já fui em jogo que já tinha mais gente no Maracanã pagando do que gente estava ontem na Avenida Paulista recebendo ônibus, mortadela, lanchinho, enfim. Mas é bastante gente, não é desprezível, né? Realmente tinha 120 mil pessoas, mostra que ele tem um grupo muito aguerrido e de gente que foi para lá abraçar e fazer selfie com Queiroz. Então é gente que já passou de todos os limites do apoio. Vai apoiar o presidente, seja o que for, né? Até tirando foto com display com foto do Roberto Jefferson. Então, assim, agora, é gente suficiente para dar um golpe de Estado? Não. Agora, é pouca gente para ser ignorada pela classe política? Também não. Então, acho que esse é o que fica das manifestações de ontem. Ele não vai diminuir o tom golpista, ele está cada vez mais apostando, e ontem ele cruzou uma linha muito séria, que eu acho que todo político sério do Brasil sabe a linha que foi cruzada ontem, e é por isso que nós vamos ter um dia hoje de discussões dos líderes partidários, dos líderes dos poderes, para saber o que faz com isso, né? O que faz com um presidente que diz que não vai respeitar decisão judicial. É um ponto importante. Agora, ele tem uma massa de manobra para dar um golpe de Estado? Não tem. Por quê? Vamos lembrar que havia um risco de confusão e não houve nenhuma. Então, as polícias funcionaram, os órgãos de segurança funcionaram e as manifestações foram pacíficas. Foram pacíficas porque o povo era todo pacífico? Não, porque a polícia funcionou e porque foi avisado muito claramente para essas pessoas que não seriam tolerados atos de violência. Tinham PMs também a paisana, que tinham risco de fazer algum tipo de confusão? Havia, a gente sabe, a inteligência da polícia sabe, mas elas atuaram de forma preventiva. Alguns promotores da Justiça Militar, de forma heróica, nos últimos dias entraram com petições e ofícios avisando a esses policiais que se eles fizessem confusão ia ter consequência, inclusive até crime militar. E o que aconteceu? Essas medidas preventivas funcionaram, não houve nenhum ato de violência e ficou o quê? Ficou apenas na basófia, ficou apenas no discurso e agora o presidente vai ter que lidar com as consequências e eu acho que são consequências muito graves do que ele falou. A classe política tem que acordar e eu vou usar só para terminar uma expressão de um artigo da Malu Gaspar, da jornalista do Globo, muito feliz, quando ela disse que o Brasil não é uma república de bananas, mas o Brasil também não pode ser uma república de bananas.